Olá, saudações de acordo horário, sou Paulo Afonso Henriques, né? Como vocês puderam ver, eu sou muito ruim de guitarra, não sei tocar guitarra, mas eu vou falar de um procedimento ou de um tema muito importante que é o captador de guitarras, né? Eu quero saber, eu vou explicar mais ou menos como é que é feito esse processo, né, da conversão da corrente elétrica em sinais sonoros. Mas a princípio, né, eu queria vos dizer mais ou menos o que é um captador, certo? Basicamente, captador de guitarra é um dispositivo que converte as vibrações das cordas da guitarra em sinais elétricos e que podem ser amplificados e transformados em som, no caso, através de um amplificador. Mas aí, qual é o princípio que rege, né, na funcionalidade de uma guitarra, basicamente? Na verdade, o princípio físico, no caso, né, que é o nosso objeto de estudo aqui, o princípio físico que rege, né, no funcionamento de uma guitarra é o princípio da indução eletromagnética, né? Ou seja, né, é o princípio conhecido, né, por muitos como indução de Faraday. Esse princípio, né, nos diz que a corrente, né, eletromagnética pode ser induzida em um circuito pela variação magnética que atravessa, né, esse mesmo circuito. Ou seja, se acontecer uma mudança no campo magnético dentro de uma espira de fio, aí sim, ou seja, esse processo irá induzir a uma FEM. O que é FEM? FEM, tal como estudamos em aulas anteriores, FEM é a força eletromagnética. Ou seja, esse processo de mudança de campo magnético irá induzir a uma FEM e, consequentemente, essa FEM irá induzir a um campo, ou seja, irá induzir a uma corrente elétrica. Como é que vamos explicar, né, esse captador de guitarra a partir desta guitarra aqui? Por exemplo, como podemos ver, né, por exemplo, para essa guitarra especificamente, os captadores de guitarra são esses aqui. Temos aqui os captadores de guitarra, e esses captadores de guitarra, eles são basicamente, basicamente um ímã, né, um ímã de neodymium. Eles são ímã de neodymium. Né? Eu queria só, antes de explicar esse processo todo, eu queria relembrar, uma aula anterior em que a gente fez com o nosso professor de física, né, o professor Chaveiro. O professor trouxe um cilindro na qual pegou um ímã de neodymium, colocou por dentro do cilindro e envoltou o mesmo cilindro com uma bobina. E à medida que o professor foi agitando o cilindro, né, com o ímã por dentro, né, aí o fluxo foi variando. E por fora, no caso, né, na bobina, o professor, né, acoplou, no caso, um LED. À medida que o professor foi agitando o cilindro, o ímã começou a se deslocar. Ou seja, o fluxo, né, desse mesmo campo eletromagnético começou a variar. E como diz o princípio de indução de Faraday, uma variação de fluxo nos dá, o que é que nos dá? Nos dá uma FEM, uma força eletromotriz. E a força eletromotriz, consequentemente, nos dá a corrente. À medida que o professor foi agitando, né, nós vimos que o fluxo estava variando e automaticamente a gente tinha corrente elétrica. Como é que isso era demonstrado? Era demonstrado a partir do LED, ou seja, o LED estava acendendo. À medida que o professor fazia mais rápido, né, essa mesma agitação, o LED acendia com uma maior intensidade. E se o professor fazia, por exemplo, de uma forma mais lenta, o LED, na verdade, também acendia com uma menor intensidade. Então, essa funcionalidade no caso, esse circuito todo, ou essa funcionalidade, é similar, né, é meio similar ao que acontece aqui na nossa guitarra. Por exemplo, eu disse no princípio que nós temos, né, aqui nós temos um captador, né, que estes captadores são basicamente ímã, certo? São basicamente ímã. E lá mais abaixo, né, lá mais abaixo desses captadores, né, por fora assim, só que não dá para ver nesse momento, lá embaixo, né, nós temos um circuito, né, nós temos um circuito em forma de uma bobina, nós temos uma bobina por baixo de cada, né, nós temos uma bobina por baixo de cada acoplador por aqui, nós temos uma bobina. E esse fio aqui, ele é feito de aço,
certo? Esse fio é feito de aço. E à medida que a gente vai, né, vai balançando ou vibrando essas mesmas cordas, né, o fluxo vai variando, né? E tal como diz o princípio de indução de Faraday, se nós variamos o fluxo, ou seja, o fluxo, automaticamente nós temos o quê? Nós temos a corrente elétrica. Então, cada vez que a gente faz né, essa vibração, a gente tem uma corrente elétrica, né? Para o caso anterior, né, o caso em que eu fiz o paralelo, né, caso em que o professor demonstrou na sala, para o caso anterior, a variação do fluxo, né, dava gerava corrente elétrica, mas essa corrente elétrica era demonstrada a partir do LED, o LED acendia. Para o nosso caso, especificamente, né, a corrente que atravessa essa bobina, né, ela é basicamente transformada em sinais sonoros, e que por fim a gente tem esse som. Então é mais ou menos, né, esse é mais ou menos o funcionamento, né, da nossa guitarra. Esse é mais ou menos o funcionamento da nossa guitarra. Então, só para resumir, né, a gente tem um captador de guitarra. A gente tem um captador de guitarra aqui. Nós temos um captador, né, tal como disse lá no princípio, né, esse captador de guitarra é um dispositivo que converte as vibrações das cordas dessa mesma guitarra em sons ou em sinais elétricos, né? E por baixo desses captadores aqui, né, esses captadores aqui de guitarra, a gente tem um circuito lá por baixo, a gente tem uma bobina, né? Tem bobinas por baixo desses captadores de guitarra. E à medida que a gente vai dando, assim, vai vibrando as cordas, tal como disse anteriormente, cada vez que a gente vai agitando ou vibrando as cordas, o fluxo, né, que atravessa essa bobina, né, do captador, ele vai variando. O fluxo vai variando. E se a gente tem a variação de fluxo, tal como diz o princípio da indução magnética, se a gente tiver a variação de fluxo magnética, automaticamente a gente tem a corrente elétrica atravessando esse mesmo circuito eletromagnético. Para o nosso caso, tal como disse anteriormente, para o nosso caso especificamente, né, a nossa corrente ela transforma-se em sinais sonoros. E que por fim a gente tem esse barulho assim. Muito obrigado, esse foi um vídeo, né, concernente ao tema em que eu trouxe para abordar aqui. Muito obrigado e até mais.